Ele está de volta e, ao que tudo indica, pela última vez lá na Netflix. Mike Flanagan, diretor de A Maldição da Residência Hill, de Missa da Meia-Noite, agora tá com A Queda da Casa de Usher, uma adaptação, digamos assim, livre da obra de contos de Edgar Allan Poe. E eu vou te falar que tem muita coisa interessante nessa última empreitada aí do Mike Flanagan na Netflix, e que eu não estava esperando ser surpreendido assim positivamente, mas o cara foi lá e fez de novo, e afinal de contas, que diabo de série é essa? Thank heaven. The crisis, the danger is past. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para a gente falar sobre A Queda da Casa de Usher, a nova minissérie da Netflix, do Mike Flanagan, como eu disse, uma minissérie de 8 episódios, né, 8 episódios longos, digamos assim, né, mais ou menos ali 1 hora de duração, tem muita coisa nessa série, e eu comecei a série, eu vou te confessar, tá? Primeiro, segundo episódio, tinha os fatores intrigantes, os personagens ali que te deixavam interessado, mas era muita coisa, eram vários personagens, vários núcleos, ambientações, vai pro passado, depois vai pro passado mais ainda, depois volta, aquilo me deixou meio confuso, eu falei, rapaz, isso vai ser uma bagunça. Mas a forma como a série é costurada, amarrada, como o Mike Flanagan e companhia traz tudo isso junto, né, e consegue fazer uma coisa coerente, interessante, angustiante algumas vezes também, e principalmente divertida de assistir. É um negócio, é uma história sombria, trágica ali, com personagens malucos, mas ao mesmo tempo com várias coisas, até um certo humor, trazendo um pouquinho de caricato também, enfim. Funciona na maior parte do tempo e a gente vai falar sobre isso. Só um parênteses, estamos chegando a quase 1.300.000 inscritos aqui no Refúgio Cult. Se você gosta do canal, se você assiste aos vídeos e ainda não é inscrito, dá essa força, ajuda demais, tô querendo chegar nessa marca de 1.300.000 até o final do ano. Então ajuda a gente aí, se inscreve no canal, que é muito importante pro Refúgio Cult continuar firme e forte. Take your grift and get off my property. Bem, A Queda da Casa de Usher segue a história da família Usher, uma família caótica, extremamente disfuncional, e o seu patriarca, o Roderick Usher, um senhor ali com um pouco mais de 70 anos de idade, que é CEO de uma empresa farmacêutica chamada Fortunato, e realmente, a fortuna que esse cara fez, né, bilhões e bilhões de dólares, né, o cara é intocável, é invencível, tem lá os seus 6 filhos, só que tem um probleminha, desde o início, né, ali desde o primeiro episódio e tal. Esses 6 filhos do Roderick irão morrer, né, eles morreram ali por algum motivo misterioso, e o pior, tá? Não foi assim, levou décadas para um morrer, depois o outro morrer. Não, foi em um período de 2 semanas apenas. E a série, ela vai desenvolver isso. O que aconteceu com esses personagens, até desde o ponto que estava todo mundo vivo, e aí começa a queda da casa de Usher, da família Usher. Então tem várias coisas ali desde o início, né, desde o primeiro episódio, tipo assim, eles vão para um julgamento, e aí tem essa coisa de que a empresa do Roderick é salafrária, os caras são pilantras, eles fazem mal mesmo ali, os opioides deles, o que eles usam, os elementos, o quanto que isso faz mal ali para as pessoas que consomem, milhares e milhares de pessoas que foram prejudicadas, pessoas que morreram. Então, várias dessas coisas caem sobre a família, mas parece que o dinheiro blinda ela, apesar de que dessa vez o negócio parece ser diferente. Até porque o advogado que tá querendo aí, botar os Usher para pagar o que eles devem, o Augustine, vai ficar na cola deles. E a dinâmica da série basicamente é o Roderick, né, indo de madrugada lá para casa onde ele e a Madeline, a irmã dele, foram criados ali, mostra todo o background deles, a história com a mãe, e etc. E a casa tá podre, caindo aos pedaços, né? E ele chama o Augustine, né, o seu
seu rival, o advogado que está processando eles e coisa e tal, e passa a contar a história de como os filhos dele morreram nas 2 últimas semanas. The spirits of the dead have stood in life before thee. As pessoas estão comparando, e eu acho muito justo, né, que tem uma vibezinha ali, principalmente nos primeiros episódios de Succession, né, porque você tem lá o patriarca, tem os filhos, tem essa competição, um querendo furar o olho do outro ali, um mais ambicioso que o outro, né, são personagens que não são bonzinhos. Você pode contar ali nos dedos, nem de uma mão, você pode contar nessa história aqui, tem 2 personagens que valem alguma coisa, porque o resto, meu amigo, é de uma moral, de uma ética completamente duvidosa. E tem essa vibe meio Succession, assim, tem, por exemplo, a família Usher, o Roderick, ele acha que tem um informante que tá entregando coisas ali pro Augustine, etc. E ele oferece 50 milhões de dólares pros filhos para quem descobrir quem é o informante. Ou seja, a competição ela fica ainda maior, né? E o caos com certeza também cresce. E não só a gente tem essa linha temporal, né, no presente, do pessoal morrendo, como que isso acontece, né, depois a gente vai, por que isso vai acontecer, que é um mistério da série também. O filme volta para a década de 70, volta até antes, mas na década de 70, ali início dos anos 80, como o Roderick e a Madeline, a irmã dele, conseguiram esse império, como eles saíram de pessoas pobres, pessoas que estavam lá embaixo, que não tinham perspectiva de vida, que eram até meio diferentes ali no começo, e a transformação deles, como eles chegaram naquele patamar, que é uma coisa também bem interessante. Temos o fator real, temos os problemas aí desses personagens, questões psicológicas, de vícios, de tratamento, negócio familiar, é uma bagunça, mas são coisas que acontecem na vida, na minha, na sua, em várias famílias por aí, de proporções diferentes, obviamente, né, falando, mas tem um elemento sobrenatural, o elemento sobrenatural que é muito importante aqui, e como ele é mesclado a essa narrativa, é muito bom, sabe? É de uma maneira natural, é de uma maneira que, sim, é absurda, porém, para aquele universo que a gente está assistindo ali, faz sentido. Ou melhor dizendo, nem tudo precisa fazer sentido. E isso é parte do charme desse tipo de história. Eu gosto muito da direção do Flanagan, ele mantém ali, né, o seu estilo de direção para filmar personagens, para filmar a ambientação, transformando muitas vezes o ambiente em um personagem, a maneira como ele concebe isso, as perspectivas, os enquadramentos. E lembrando, tá, não é só o Mike Flanagan que dirige essa série aqui, ele dirigiu 4 episódios, porque os outros 4 são dirigidos pelo Michael Fimonari, que é também o cara responsável pela cinematografia do Mike Flanagan, que também volta aí do que a gente conhece das outras minisséries de filmes do Mike Flanagan, porque o Fimonari, ele cuida ali da Maldição da Residência Hill, Missa da Meia-Noite, aquela coisa, né, aquela cinematografia que às vezes ela tem um tom mais azulado, aquele visual mais sombrio, melancólico, que casa bem com as histórias que o Mike Flanagan tá contando. E outra coisa admirável nessa série aqui é o texto, tá, o roteiro. Como eles agregam os textos do Edgar Allan Poe, o conto, outros textos dele, poemas, nessa narrativa. Porque não é uma coisa ali, vamos pegar a história do Edgar Allan Poe, lá o conto dele, fazer. Não, né? É uma coisa, mais uma vez, uma adaptação, uma atualização para os tempos atuais, trazendo muitas coisas novas, personagens, etc. Mas vários dos poemas, das citações do Poe, tá aqui, e de uma maneira surpreendentemente natural, que faz todo sentido no contexto do que aqueles personagens estão vivenciando. De repente, um personagem começa a falar um poema do Allan Poe, né? Life is but a dream, ou sei lá, o Nevermore, enfim, coisas desse tipo, que é bizarro. Entra ali, é sério, chega a arrepiar. Entra em sintonia nas mensagens, nas propostas e no que aqueles personagens estão vivenciando ali. Just promised I would never do what he did. I would never close the gates if you're my blood. E como os textos do Edgar Allan Poe são aquelas coisas poderosas, aquelas coisas
melancólicas, né, trágicas. É óbvio que, se bem incluído na narrativa como foi feito aqui, ganha ainda mais força o que a gente está assistindo. O elenco da série é de um monte de gente que a gente já viu trabalhando nas obras do Flanagan. Ele sempre gosta de trabalhar, né, com atores que ele admira, que ele faz questão, né, de botar em diferentes trabalhos dele. Eu acho isso legal, né? De vez em quando, sim, ele traz um ou outro novo. Por exemplo, nessa série aqui tem ninguém menos e ninguém mais do que Mark Hamill, nosso querido Luke Skywalker, né, em um personagem ali misterioso, que beira o caricato intencionalmente, tá? Tem esses personagens mais caricatos, mas é de uma maneira intencional, que cabe ali no tom da série, né? E aí tem nomes como Kate Siegel, que tá aqui novamente, Henry Thomas, Bruce Greenwood, que tá muito bem, mas pra mim quem rouba a cena, quem tá maravilhosa aqui, talvez o melhor trabalho dela, é a Carla Gugino. Ela é muito importante pra trama, ela aparece na série o tempo todo, ela é quase que onipresente, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas a mulher, ela rouba a cena pra ela, sabe? A personagem dela é muito enigmática, é aquela coisa charmosa, mas ao mesmo tempo que traz aquele senso de perigo também. E tem alguns textos, algumas entregas da Carla Gugino aqui, né, até recitando Allan Poe e coisa e tal, no 7º episódio, cara, tem uns momentos ali que também são de arrepiar. A trilha sonora é outra coisa que tá muito boa, tá muito bonita. Inclusive tem uma dessas trilhas que me lembra, eu posso estar maluco, me corrija se eu estiver errado, mas tem um pianinho ali que lembra a trilha sonora de Succession também. Eu acho que Succession foi sim uma das inspirações ali, e que bom, né? Isso é algo positivo, porque Succession é uma baita de uma série braba. Então é isso, meus amigos, o homem foi lá e fez mais uma vez. Depois daquela decepção que foi Clube da Meia-Noite, que eu não gostei, tem vídeo aqui no canal, achei bem fraca, achei bem decepcionante, ele guardou o melhor pro final. Ele falou, vocês não gostaram não? Então toma isso aqui. E, meu amigo, como isso me agradou, tá? Eu dou para A Queda da Casa de Usher uma nota 8.5. Uma série que consegue ser dramática, consegue também ter ali os seus momentinhos aterrorizantes, né? Abraçando mesmo o terror, tem o seu mistério, tem o seu suspense em relação às resoluções de história, de personagens. Tem ali um tonzinho despretensioso também, de comédia, ou algumas situações tão absurdas que parece que a gente vai dar risada, mas não era pra gente tá dando risada daquilo. Personagens interessantíssimos, alguns nem tanto assim, umas subtramas ali que se prolongam um pouco demais, mas nada que tira o brilhantismo dessa série, que com certeza fechou com chave de ouro aí o trabalho do Mike Flanagan na Netflix. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Shadowy yet unbroken is a symbol and a token. Bem, vamos lá, vou fazer uma síntesezinha enxugada aqui, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Tem lá o diálogo, né, do Roderick com o Augustine, o advogado, ele contando as coisas, e a gente passa a ver, com o passar dos episódios, a morte dos personagens, dos filhos, o que aconteceu, como eles morreram, como o Perry, né, o influencer lá, o mais novo, né, dos filhos, que vai dar uma festa no antigo laboratório da empresa do pai, né, e lembrando, tá? Os filhos do Roderick são de 5 mães diferentes, com exceção dos 2 mais velhos, que é da mesma mulher, que é a primeira esposa do Roderick, mas os outros, né, foram espalhados por aí. Os filhos foram chegando tempos depois, né, para procurar o pai, e ele foi agregando a família, e a galera, óbvio, né, gostando da vida, de riqueza, falando, opa, vou ficar aqui com o papai, que eu serei milionário, né, e basicamente a dinâmica era essa. Amor é uma coisa que era difícil existir, um amor genuíno ali naquela família. Então o moleque, o Perry, ele faz lá a festa dele, chama os jovens, quer ganhar dinheiro em cima do povo e tal, e ele inventa que vai fazer um negócio de uma chuva lá, porém, todavia, contudo, o que tinha nessa chuva? Bem, tinha ácido, né? Inclusive a cena é muito boa, né? Do povo derretendo, desesperado. A Verna, que é a personagem da Carla Gugino, até apareceu por ali, né? Tentou falar com o Perry, aquela coisa, ela já sabia que ele ia fazer de qualquer jeito, óbvio, né? Falando, e aí, você tem certeza que você vai fazer isso? Óbvio, ele foi lá, fez, e todo mundo derreteu, e o Perry foi a primeira
vítima, digamos. E é interessante como as mortes dos filhos, ou da maioria deles, está interligado diretamente às escolhas do Roderick, porque ele fala, né? Não, aquele laboratório, a gente deixava nos canos um ácido que era proibido usar e que, né, o povo não podia descobrir, senão ia dar ruim e tal, e foi esse ácido depois que acabou matando o filho dele. Tivemos também a morte da Camille, né, a personagem da Kate Siegel, que tá muito bem aqui, né, tá bem diferente do tipo de personagem que ela faz, aquela personagem, ela é a PR, né, a relação pública ali da família, e ela vai para um outro laboratório da família também e é atacada por um macaco, que na verdade é aquela coisa bizarra, né? É a forma da personagem da Verna, né? Da mulher misteriosa ali que fica aparecendo todo canto, mas quando ela vai mirar ali a Camille, né? A personagem que morre na Verna, ela vê o macaco que ataca e acaba com ela. Temos também o Léo, né, que trabalha lá com jogos e tal, que o cara pega, na verdade, uma falcatrua dele, que ele pega uma gatinha pro namorado dele, substituindo a gata que morreu, e a gata tava ali, a Verna, sempre presente, né, aquela mulher misteriosa, sempre rondando os filhos e tal, porque, né, digamos que é quase a personificação da morte deles. Enfim, a gente vai entender melhor isso mais pro final da série. E é muito engraçado, porque o cara simplesmente pega uma réplica ali do machado do Thor, ele até menciona o Chris Hemsworth lá e tal, e ele passa a destruir a casa toda atrás da gata, a gata que tá infernizando a vida dele, unhou o olho dele e tal, e ele acaba caindo do prédio nessa perseguição com a gata, e também indo abraçar Jesus, eu não sei, né, mas enfim, talvez o capeta. Uma coisa que é bom a gente lembrar é que essa empresa, lá no passado, né, era do pai do Roderick e da Madeleine, só que eles eram, entre aspas, considerados filhos bastardos do cara, né? Foi um caso que o cara, quando ele era CEO, a mãe deles era secretária, esse cara teve um caso com a mãe deles e aí os meninos ficaram de escanteio. Mesmo assim, o Roderick vai trabalhar nessa empresa e querendo crescer a todo custo. E detalhe, né, lá no passado, o Roderick era um cara mais de boa, tranquilão e tal, não era esse cara malandro e cego por conta de dinheiro, etc, e ambição, né, que ele era amigo do Augustin, né, do advogado, desde lá na década de 80, iniciozinho da década de 80. Por quê? Porque eles juntos queriam derrubar o Rufus, que era o CEO da Fortunato, que era outro cara completamente mala, né? Ah, e também tem a relação do Roderick com a Annabelle, que é a sua primeira esposa, que eles pareciam se amar, eles tinham ali os seus 2 filhinhos, e a gente pensa, o que aconteceu para ele não ter continuado com essa mulher, ter tido vários outros casos, vários outros filhos, etc, né? E aí é aquela coisa, né? Como a vida, ela muda, como pessoas que se deixam levar por certas coisas acabam apodrecendo, entre aspas, por dentro, lentamente. We're gonna go right through him and leave him in pieces behind us. Temos também a morte da Victorine, a cirurgião que estava trabalhando ali um dispositivo do coração e tal, e ela acaba matando a própria companheira dela, e mesmo a mulher morta, ela usa o dispositivo no coração da mulher, né, para transformá-la em um zumbi, sabe-se lá o que ela tava na cabeça, e ela tava completamente perturbada, ouvindo os barulhos e tal, e o barulho, no fim das contas, era desse dispositivo no peito da mulher dela, e ela acaba pegando uma adaga ali e tirando a própria vida na frente do próprio pai, do Roderick. We just need a better push. Outra coisa, né, no presente, o Roderick enxerga os espíritos dessa galera tudo, né? As visões e tal. Ele tá com um problema, o pessoal fala que ele tá ali com demência, né, e tal. Mas é aquela coisa, será esse problema de saúde mesmo? Será a culpa, esse peso, essa coisa, essa assombração literal na vida dele de todos esses fantasmas
do passado, a morte da Tamerlane, né, que era a segunda mais velha ali do Roderick, que é uma morte também bizarra, né? Ela tá lá na casa, ela começa a ver a Verna, né, por todo canto e começa a quebrar os espelhos, e uma coisa interessante é que muitos desses personagens, eles quebram a casa toda, né? A queda da casa, às vezes, ela é literal nessa série aqui. O Léo lá do game, o cara quebrou a casa toda. A Victorine, a cirurgião, também teve uma hora que ela revirou, quebrou ali o consultório e tal. E a Tamerlane também faz isso. Tanto é que tem um espelho em cima da cama dela, ela vai quebrar o espelho e adivinha? Cai ali, né, o vidro, o espelho em cima dela, em câmera lenta, numa morte bem agonizante. Uma outra personagem muito importante aqui, no passado também ela tem muita importância, é a Madeleine, né? A irmã do Roderick, porque ela era meio que a gênia ali, articuladora, manipuladora, dava várias ideias pro Roderick, inclusive ali, ó, 5 filhos do cara já tinham morrido, e ela chegando no ouvidinho dele falando assim, ó, você não vai dar conta, você tá fraco, doente, é melhor assumir a presidência. E no passado, o Roderick tava ajudando lá o advogado, o Augustine, né, que eles até então eram amigos, parceiros ali, mas Roderick, obviamente, deu pra trás, desistiu, né, foi pilantra, ele, né, negou as coisas lá e tal, ajudando a Fortunato, por quê? Porque ele queria a carreira lá, ele queria crescer, ele tinha planos com a Madeleine para o Rufus, né, que era o atual CEO naquela época. Tem uma cena muito poderosa, que é a cena em que a Madeleine, ela encontra a Verna, personagem da Carla Gugino, na casa antiga lá, da mãe do Roderick, da Madeleine. E a personagem da Verna começa umas citações ali do Edgar Allan Poe falando, né, sobre a vida, o destino, as coisas, as escolhas, que é bizarra, cara, é poderosa, é uma cena assim pra realmente ficar arrepiado. We can sort this. Woman to woman. I'm not a woman. Frederick, eu diria o nosso Kendall Roy, né, o mais velho ali, o number one boy, né, do Roderick. Ele acaba morrendo no laboratório lá onde o menino, o primeiro filho, morreu, né? O laboratório começa a desabar, ele fica paralisado no chão e aí uma lâmina vai descendo e a Verna ali do ladinho dele, né? A entidade, né? A presença, digamos assim, a Verna, né? Falando as coisinhas no ouvidinho dele e ele paralisado até o negócio cortar o bucho dele e desabar tudo em cima. I only ever wanted his approval. Depois da morte do mais velho, Madeleine chega no Roderick e fala, ó, acabou, é melhor você tomar um negocinho aqui, né, tirar a própria vida, sair de cena como um herói. Ela fala isso, né, como um rei e tal. E ela, mais uma vez, convence o Roderick, que tá lá pra lá de Bagdá, né? O cara tá com a cabeça fritando já, ele toma os próprios remédios, olha só que ironia. E desaba, você fala, ué, mas bateu as botas, mas ele tá lá falando com o advogado. Eis que Verna surge e revive, né? O Roderick fala, opa, peraí, tu não vai morrer ainda não. Hello again, handsome. De vez em quando na série aparece uma figura bizarra ali de um bobo da corte, né? Rapidinho e tal. E a gente entende o que é esse bobo da corte. O Roderick conta pro Augustine lá que teve, né, na virada de 79 para 80 uma festa fantasia na Fortunato, na empresa. O Roderick compareceu, a Madeleine compareceu e eles fizeram um golpe contra o Rufus. Rufus, que era o CEO, o malandrão da época, que estava vestido do quê? De bobo da corte, isso mesmo. A Madeleine seduz ali o cara e tal, leva ele para um canto bem isolado ali na empresa e ela, né, dá um mata-leão ali, um negócio dos brabos para dopar o cara capota, né, e aí ela e o Roderick prendem o cara numa parede ali, num canto, né, algemado e tal, e passam a construir um muro. Inclusive tem uma hora que eles tocam The Wall, que eu achei maravilhoso lá do Pink Floyd, e aí eles começam a construir um muro
que é um muro que o Roderick sempre encarava lá no subsolo da empresa e tal, e ouvia um barulhinho de sininho. E esse barulhinho de sininho era da máscara do bobo da corte do Rufus, que eles, né, emparedaram. Olha só, né, isso aqui não é Big Brother, mas esse sim foi emparedado, né, e eles deixaram ele lá para morrer, e era um lugar que eles falaram, ó, mas ninguém vai vir aqui, ninguém vai vir aqui, daqui umas horas ele vai morrer mesmo. E aparentemente deu certo, mas aquele era mais um fantasma do passado do Roderick. Depois que os irmãos fazem isso com o cara, eles vão para um outro bar para despistar, né, para não deixar vestígios, viram a gente lá na festa e tal. E lá eles encontraram pela primeira vez a Verna, que era a pessoa que servia os drinks e tal. E no fim da festinha, a Verna surpreende os irmãos falando, eu sei que vocês emparedaram o Rufus, fizeram tal coisa, e eles ficam em choque. Como é que essa mulher sabe, né? E porque ela é, né, sobrenatural, digamos assim, é uma presença, uma entidade. E ela fala, dá pra vocês saírem safos disso aí, nada vai acontecer, vocês vão ficar impunes, né? A vida de vocês vai ser maravilhosa, vocês serão bilionários, vocês vão conquistar tudo, Roderick será, né, o presidente e tal. Porém, quando o Roderick, né, o patriarca, morrer, toda a família, repito, toda a família, toda a linhagem vai desabar, vai junto. As cortinas vão cair para toda a família, né? E é um acordo. Então assim, ela até fala, vocês vão viver aí mais umas boas décadas, os filhos de vocês vão viver bem, eles vão ter muito dinheiro e tal, eles só vão morrer mais jovem, só vão morrer um pouco antes do pai morrer, mas vai todo mundo tá, só que aí é a grande ironia, né? Todos os filhos tinham um bando de problema, né? Os caras viciados, tinham problema, é um monte de coisa. A gente vai ficar até aqui amanhã. Então, é aquela coisa, dinheiro ajuda, a gente ajuda. Essa coisa de dinheiro não traz felicidade. Não é bem verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, o dinheiro em excesso, a ambição em excesso, ela cega e faz esse tipo de coisa aqui acontecer. Tem uma outra cena muito boa, a maioria delas com a Vern, né? Com o Pin, lá com o nosso querido Mark Hamill, que ela joga um monte de coisa na cara dele e tal, né? Qual que é o propósito da sua vida? E o cara fala, não, mas eu vou com classe, eu não vou me entregar e tal, porque o cara é durão na queda. Thank you. Na verdade, a única pessoa que presta da família é a Lenore, né? A neta do Roderick. Mas será que ela vai se safar? Logo descobrimos que não. A Vern vai lá buscar ela também. Só que de uma maneira menos sofrida. Ela até fala, né, a Vern? Fala, tem coisas no meu trabalho que eu não gosto, né? Só que ela dá um conforto pra menina antes de matá-la. Ela fala, sua mãe que tá lá queimada, porque ela tava lá na festa que caiu ácido e tal, a chuva ácida, né? Ela fala, sua mãe vai se recuperar, vai ficar bem, vai ter dinheiro, vai ajudar, não sei o que, bababá. E aí ela toca na menina e a menina cai morta. Tem uma cena muito boa também, que é a cena que o Roderick tá ali no topo do prédio, né, da Fortunato, e ele vê os espíritos dos filhos mortos, da neta também. E aí começa uma chuva, só que é uma chuva de corpos lá fora. Inclusive a fotografia, a perspectiva dessa cena me lembra aquela cena lá pro final de Clube da Luta, sabe? Que tá tudo explodindo e tal. Pois é, aqui os corpos caindo e são os corpos representando a quantidade de pessoas que os produtos, os remédios, os opioides da Fortunato morreram com o passar dessas décadas, né? Segundo a Vern, foram milhões de pessoas que foram prejudicadas e estavam na conta ali do Roderick. Last look at your great tower. Bem, a história volta ali pro Roderick contando, né, no presente mesmo, pro Augustin, né, as mortes e tal. E aí, o Roderick também revela que acabou matando a Madeleine, que tá lá no porão da casa, né, apodrecida que eles estão ali. Só que, tal qual a mãe do Roderick, no começo
que ele estava contando que a mãe deles, eles enterraram no jardim daquela mesma casa e ela voltou à vida, a Madeleine também volta à vida. Volta à vida, sobe as escadas, era um barulho que tava ali a série inteira. E Augustine sempre perguntando, né, que barulho é esse? Que barulho é esse? Era a Madeleine tentando, né, depois de morta, voltar, e ela pega a garra no pescoço do irmão. O Augustine, o advogado, sai vazado porque a casa, ela começa o quê? A cair, a queda da casa de Usher, né? Olha só. E aí os dois irmãos caem junto com a casa. Augustine, o advogado, se salvando. Sobre a casa, né, sobre os destroços ali, tinha Vern, ou melhor, o Corvo, né, ela também, uma das representações físicas dela era o Corvo, um elemento também muito importante nas obras do Edgar Allan Poe. E aí a gente vê o que aconteceu, né, a Juno, a esposa do Roderick, né, que era meio que um experimento do Roderick, né? Ela era muito mais jovem que ele, muito mais, né? Ela é bem doente e tal, ele falava até que os remédios dele salvou ela, e ela queria largar desses remédios, então no fim das contas ela herdou toda a grana, despedaçou ali a Fortunato, né? Fez doações e tal, né? Teve bem mais responsabilidade com a grana, conseguiu largar dos remédios, né? O Pym, o advogado, faz tudo ali dos Usher, né, foi preso. E a última cena é o Augustine, né, o advogado, indo até o túmulo lá do Roderick, deixando a confissão do Roderick lá no túmulo dele, falando, ó, isso aqui não vale de nada, vocês todos já se foram, vocês todos já caíram, né? E o Augustine fala, né, eu sou o homem mais rico do mundo, sou casado, tenho meus filhos e vou voltar para casa, né, e estava vivo, diferente do Roderick. E no finalzinho, depois que Og vai embora, a Verna aparece, deixa os elementos de cada um dos filhos e do Roderick ali, um copo, o negócio lá do coração da menina, em cada túmulo, né, cada um representava. O bom é que o do Frederick era um papelote de coca, né. Se transforma em corvo, o corvo vai direto pra tela, fim de A Queda da Casa de Usher. Baita minissérie, baita surpresa e mais um grande acerto do Mike Flanagan. E aí, você gostou da série? O que você achou? Você realmente, né, ficou aí contente com o resultado final ou te decepcionou um pouco? Deixa aqui nos comentários as suas considerações aí, o que você mais gostou ou não gostou da série. E eu vou ficando por aqui, caso você não tenha recebido os últimos vídeos do canal, ó, eles estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.